Saudações agorianas, meu nome é Rafael e hoje eu falo aqui diretamente da floresta de Darkwood. Hoje a gente vai conhecer um pouco os contos de Darkwood. Mais do que um especial, esse tipo de publicação ele é uma outra linha editorial, né? Ele pertence a uma outra vertente, uma outra linha editorial que publica Zagor. O que significa isso? Em vez de ser apenas mais uma publicação de Zagor para os leitores de Zagor, Contos de Darkwood, ele vai na mesma linha da Zagor Origins, que eu já fiz o review aqui no canal, só que ele ainda dá uma terceira abordagem, diferente da Zagor regular e da Origins. Contos de Darkwood, ele trabalha de uma terceira forma, que é diferente das duas que eu citei anteriormente. Enquanto a Zagor regular, hoje aqui representada pela Zagor Nova Série, que é bimestral, e a Classic Zagor, que também é bimestral, a Origins ela veio com uma proposta para novos leitores. Material colorido, papel couché, capa cartão e um tamanho que é diferente do italiano, né, e do formatinho também. Seguindo essa mesma premissa, Contos de Darkwood ele vem para tentar atrair e agradar aqueles que ainda não são leitores de Zagor. Mas, diferente do Zagor Origins, que ele, na maior parte dos casos, agrada mais aos não leitores de Zagor do que aos leitores, os Contos de Darkwood ele já consegue também abranger esse público, que é o meu caso, por exemplo. Então, a gente vai ter aqui um material diferenciado que é para um novo público, mas também é voltado para os leitores de Zagor, porque ele apresenta um novo viés, mas sem mexer, sem mudar o cânone do personagem, como a Zagor Origin fez, adaptando para o novo público. Então, qual é o formato de publicação dessa Zagor aqui? São duas edições fechadas, que compreendem uma série de contos, tá? 6 no total, 3 em cada edição, que falam a respeito do personagem, mas todos estão interligados, né? Então, o que você vai encontrar aqui não é um livro ou uma HQ de contos do Zagor aleatórios, assim, que se passam em vários momentos da sua vida. Aqui a gente vai ver, sim, uma coletânea de contos, mas contada por um personagem, né? Para um outro, para um jornalista, durante as duas edições. Então, em resumo, a gente vai ter um personagem contando essas histórias de Zagor, né, para outro personagem, e ela é dividida em 6 contos, né, em 6 partes diferentes. E sempre no começo de cada edição você tem ali o personagem chegando, e depois, no final de cada conto, né, que equivale a uma edição italiana, você tem os personagens se despedindo até o próximo encontro, que é onde começaria esse novo conto, que seria iniciada na próxima edição. Um outro ponto também que vale a pena mencionar é que, diferentemente da Zagor tradicional, essa daqui ela tem uma abordagem um pouco mais violenta. Então a violência ela é mais explícita. O conteúdo das histórias aqui ele é levemente mais adulto que a publicação regular, apesar de ser difícil, né, afirmar e categorizar isso, porque tanto na publicação regular a gente tem ali publicações um pouco mais sérias, né, com um teor mais adulto e outras menos e assim por diante. Só que no geral toda essa publicação, toda essa série, Contos de Darkwood, além de ser um pouco mais violenta, ela tem uma temática um pouco mais adulta, incluindo aqui cenas de nudez, sexo e outras do tipo. No geral, os principais personagens estão aqui. Zagor, Chico e outros coadjuvantes aparecem aqui entre esses contos. Mas o mais interessante a ser mencionado aqui é que, apesar do nome Contos de Darkwood, ou Darkwood Novel, como foi publicado lá fora, mesmo na Itália, né, com esse título em inglês, esses contos não se passam em Darkwood. Isso que é interessante. Para aqueles que têm isso como impedimento, de que, né, o Zagor ele se passa em um cenário fictício, totalmente inverossímil, difícil de acreditar nele, justamente pela região, né, onde ele está localizado. Então, para quem tem esse tipo de resistência, mas não tem para as outras, né, de aparições alienígenas, assombrações, algo comum nesse tipo de western zagoriano, mas que você não vai ver nada disso aqui. Não é uma HQ que trabalha com o sobrenatural e nem com seres de outra dimensão ou alienígenas. Os desafios aqui eles são muito mais críveis e o lugar onde ele transita também. E isso vai facilitar ainda mais para aqueles não leitores de Zagor ou aqueles que só leem text e não lê Zagor e assim por diante. Um dos grandes destaques aqui, além do roteiro, fica por conta da arte e de como ela é dividida e trabalhada aqui. A gente tem praticamente um artista diferente por conto. Só o roteirista que não muda, que é o mesmo para todas, que é o Burattini, né, o principal roteirista de Zagor e o editor do personagem também lá na Itália.
Como eu mencionei, então, o ponto forte aqui, ele está na arte, além dos roteiros. Passando aqui por diversos estilos, como vocês podem ver, desde uma arte mais suja, enrachurada, com muitas sombras, até uma mais limpa. Um outro aspecto incrível aqui também é a questão da cena de ação. Essa página aqui, ela expressa bem, né, os quadros, em que a gente pode observar toda a movimentação do Zagor, em que ele derruba, imobiliza e mata, praticamente, um oponente. E como eu havia mencionado antes, esse daqui a gente também pode chamar de um Zagor para maiores. E eu vou mostrar por quê. Apesar da revista do Zagor ter uma abordagem diferente da do Tex e até alguns outros westerns, né? E diferentemente do Tex, como eu gosto de brincar nos grupos, o Zagor não é assexuado. Então a gente tem ele aqui, né? Como vocês podem ver, espiando a mulher tomando banho. Com direito ainda a uma cena de amor entre os dois personagens. Outro ponto que vale mencionar aqui também é que, diferente das outras, aqui um conto é muito diferente do outro, né? Ele não é uma continuação direta do outro, e uns possuem um aspecto assim mais fantástico ou misterioso do que o outro. Por quê? Como eu havia dito, é uma pessoa que está narrando esses contos, né? Que está contando isso para um outro personagem, que é um jornalista. E aí ele que vai juntar essas histórias e escrever um livro, né? Um tipo de biografia sobre o Zagor, né? Sobre o personagem, sobre o espírito da Machadinha. Então esse é um outro ponto bacana, né? Que eu considero bastante positivo. Você tem uma explicação de por que um é muito diferente do outro, um é mais fantástico do que o outro. Então foi isso. Esses foram Zagor, Contos de Darkwood, volume 1 e 2, série fechada, começa, né? E termina aqui, lançada pela Mythos, entre o final de 2021 e início de 2022. Recomendo bastante para quem nunca leu Zagor, né? Principalmente para quem não é leitor de Zagor, tá? Mas, como eu falei, diferentemente de Zagor Origins, essa daqui vai agradar também aos leitores de Zagor. Antes de me despedir, eu queria comentar a respeito também das outras redes sociais e dos grupos que eu faço parte. Vocês também podem me encontrar lá no Instagram, perfil de mesmo nome aqui do canal, e também no podcast Fortaleza Quântica, Salão do Tex e Yellow Paper Talk. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E também estou toda segunda e quinta-feira do mês lá no canal do Presto, no Clube de Leitura, em que a cada encontro a gente comenta e discute uma obra nova com os inscritos no canal dele e no meu. Então foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.